Boa noite, voltando com um tema polêmico, dando continuidade falando sobre favoritismo. Você ser favorito, favorita, um filho na frente ser favorito, favorita do pai e da mãe, um irmão, irmã na igreja ser favorito, favorita do pastor da igreja, né? E por aí afora. Então aqui tem falando sobre esse assunto, né? Aí a pergunta que está aqui, ó, favoritismo ou unção de Deus? É uma pergunta. No texto bíblico de Números 16, 1 a 50, lemos sobre a rebelião de Coré contra Moisés, o ungido do Senhor. Olha logo com quem Coré foi mexer. Os motivos que levaram ao ocorrido foram que Coré e seus seguidores estavam cheios de inveja, presunção, atrevismo e falsa religiosidade, de desrespeito para com a casa de Arão, que fora escolhida por Deus para o sacerdócio, ao passo que a de Coré fora escolhida para serviço do tabernáculo, entre parênteses, uma posição também privilegiada. Mas achava que não, né? Ele é muito mais que isso. Esse é um dos pecados mais comuns na igreja do Senhor e se exprime em rivalidade, inveja e arrogância. Iniciou-se com uma acusação séria, entre parênteses, verso 3. Entre aspas, vós exaltais, certo? Logicamente que Arão não se atreveu a tomar a honra do sacerdócio para si mesmo, a honra, né? Que não era dele. Algo que nem o próprio Cristo fez, em Hebreus 5, 4 a 7. A hipocrisia de dizer que cada membro do povo é santo se revela claramente. Hipocrisia, tá vendo? Quando se considera a rebelião perpétua contra a mensagem de Deus, cujo começo vem sendo descrito desde Êxodo 5, 4 a 7. Fala em hipocrisia branca. Bem, vamos seguir mais adiante esse texto. Cadê? O versículo 12 aborda a desobediência de Datã a Abirão, ao ungido do Senhor, também o desacatamento à sua ordem, ao chamado do seu líder Moisés. Os dois se achavam no direito de liderar o povo, uma vez que eram descendentes do filho primogênito de Jacó, em oposição à própria vontade de Deus que já escolhera Moisés. Ambos se juntaram a Coré numa insurreição eclesiástica contra Arão e insurreição política contra o governo de Moisés, que era alvo de Datã e Abirão. Os três rebeldes foram hipócritas em proclamar sua adesão ao Senhor. Mas tem entre aspas que nem tão pouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel. Aqui se vê a ironia dos rebeldes, a descrença que revelaram desde o princípio, entre aspas. Pensa que não estarás pó aos olhos. A ironia acrescenta-se a insinuação de que Moisés é embusteiro, mentiroso. Olha, os rebeldes tentaram alegar motivos religiosos para os seus mal entendidos, como Moisés e Arão. Por isso, o teste seria o oferecer de incenso, um rito exclusivamente sacerdotal, tá vendo? Alegação. Tem que alegação prova. Alegação para mim é mentira. Se não puder provar, tá mentindo. Mulher mente mais do que homem, hoje em dia. Eu já vi isso acontecer com um amigo meu. Mas só com a mentira de uma mulher. Na Epístola de Judas, verso 11, Coré aparece juntamente com Caim e Balaão, como líder de heresias, nomes que simbolizam o assassino de santos, a profecia em proveito próprio e a ambição pela autoridade eclesiástica. Os rebeldes foram destruídos porque se levantaram contra o ungido do Senhor e automaticamente contra o próprio Deus, pois se opunham à autoridade legitimamente constituída por Deus. Como nos diz o apóstolo Paulo, entre aspas, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15:4. Observando isso, podemos evitar erros desnecessários que geralmente são cometidos pelos descompromissados com a causa de Deus. O cristianismo moderno vive uma crise de integridade no quesito de liderança do povo de Deus. Há ainda muitos interesses particulares que têm atrapalhado o correto andamento da obra do Senhor. Tem esse político atrapalhando. Estamos perguntando até que ponto um líder é ungido do Senhor. Pergunta. Coré se rebelou contra Moisés e as ordens expressas da palavra de Deus. Porém, a vida eclesiástica de Moisés era limpa e submissa à plena vontade de Deus. Ele não buscava seus interesses particulares, mas o que Deus queria para com o seu povo. Moisés os amava profundamente e não queria que nenhum deles se perdesse.
Esta deve ser a nossa posição pastoral ante aos rebeldes que existem e querem se posicionar contra o engajamento denominacional. Pronto, saiu. Não saem de vez, né? Mas gostam de perturbar o rebanho. Denominacional, saiu. Vez por uma ou outra, consegue os seus objetivos, que é sempre a divisão. Devemos agir com a unção de Deus, tal como Moisés agiu, e ter a certeza de que Deus está do nosso lado. Se o líder não tiver essa certeza, é bom que não assuma liderança alguma, tá vendo? Tem que não ter condições de assumir liderança e assume. Olho grande. Favoritismo brabo. No início. Não, no início. No incidente do bezerro de ouro. Eu ia falar no início desse incidente, né? Vemos a vida sacrificial do pastor de Deus, Moisés, em prol dos seus liderados. Êxodo 32, 30 a 35. Quando disse a Deus, entre aspas, ou perdoa o povo ou risca meu nome do teu livro. Deus soube entender a razão do seu íntimo e disse, entre aspas, conduze o povo para onde tu disse, entre parênteses. Aliás, Êxodo, né? 32, 34. Aí tem a conclusão aqui, ó. Vamos ver essa conclusão. Qual será a conclusão? Alguém faz ideia? Coisa surpresa. Ó, pelo relato do capítulo que trata desse assunto, fica evidente que tudo não passou de uma briga pelo poder. Tá vendo aí, ó? Porém, a lição que ficou foi que os verdadeiros ungidos do Senhor não brigam com as suas próprias forças, nem fazem uma política interesseira, mas deixam Deus agir em defesa de suas causas e cargos, que foram dados por Ele mesmo. Estou na guerra sob cargo, é porque Deus colocou lá, não foi o povo que nomeou não. Nem sempre o povo que defendemos age a nosso favor, como no caso de Moisés. Por isso é fundamental a unção de Deus e a convicção da sua ajuda nos momentos de crise interna. Os que buscam seus próprios interesses não sobrevivem à crise, fogem. O incidente da rebelião daqueles líderes foi resolvido por meio sobrenatural, com muita mútua, né, cooperação. Deus, Moisés, certo? Entre aspas. Aliás, entre parênteses, né? Fé, oração, decisão, humildade e tristeza. E logo após o povo em geral. E de novo a oração de Moisés demonstrou amor pelos seus liderados. Finalmente o juiz de Deus e a abreviação dele em resposta a este comprometimento de Moisés com o povo que ele conduzia. Creio que nosso perfil pastoral deve estar baseado nessas virtudes encontradas em Moisés. Só assim Deus fará nosso engajamento Olha, tem hora que dá tristeza. Esse óculos está ajudando? Não tá. Deixa eu tirar o óculos para falar. Denominacional. Aprendeu comigo? Diga aí. Denominacional. Não é paração na minha não, porque é bronca mesmo. Quero que me engane. Sem, entre aspas, né? Sem, entre aspas, políticas internas, sem interesses pessoais ou outros, que levaram a perecer a congregação dos rebeldes liderados por Coré, Datã e Abirão. Que o Senhor nos livre da divisão doutrinária. É isso aí acontece, né? Essas igrejas aqui, essas igrejas de Deus não é. Aí aqui, ó. Vamos ver aqui. Não, essa aqui eu vou tirar tudinho. Isso aqui não tem nada a ver, certo? Então é isso, meus amigos, tá vendo aí? Como são as coisas. Aí aqui, ó. Meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, né? Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, como esses pessoas entrar também algum pobre com sorte do vestido, e atender-se para o que traz o vestido precioso, lhe disse: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Isso aqui é heresia. É para trabalhar com distinção, acepção de pessoas. Rapaz, um pobre tem sentimento, certo? Vamos respeitar os pobres. Tá vendo? Cadê? Aí tem aqui Gênesis 37, 3 a 4. Aí tem aqui, ó, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Aí foi a recepção dos filhos. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Maior decepção. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, olha,
o pai fez recepção dos filhos. Aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente, tentando matar o próprio irmão, tá vendo? Então é isso, meus amigos. Não se deve fazer exceção, até as pessoas que vão pregar no mundo o Evangelho de Deus. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, certo? Povo, e o maior servirá ao menor. Essa é a palavra de Deus. Aí, vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Superando o favoritismo. Aí eu vou fazer um livro, né? Que tem aqui, ó. Aí fala aqui, ó. Superando o favoritismo na igreja é um livro que retrata de forma abrangente as várias facetas das distinções sociais emplacadas no meio dos eleitos, coisa que por sinal não deveria existir, tá vendo? Visto que o próprio Deus não faz exceções de pessoas, em Atos 10:34. Portanto, nós como servos e servas, né, no objetivo parcial, sermos semelhantes a Ele em tudo, não devemos ter e nem esboçar em nenhum momento atitudes que se assemelham a tal comportamento, pois ao longo prazo, tal comportamento torna-se parte do nosso caráter, manchando a integridade do Evangelho e negando com nossas atitudes o próprio Senhor Jesus, tá vendo? É aqui, ó. O autor Evan Silva nos traz de forma bem didática alguns dos melhores e mais bem relacionados ensinos para superar o favoritismo, mostrando que esse problema presente nas escrituras permeia os nossos dias. Você, querido leitor, querida leitora, nesse livro terá valiosas instruções e desafios para vencer essa questão. Se você não faz parte dos que favorecem deliberadamente, aprenderá através de ensinos e grandes exemplos bíblicos a se precaver desse mal. É um mal favoritismo. Além do mais, caso faça parte do grupo dos favorecidos, esse livro te mostrará qual deve ser a sua postura, bem como a forma que deve responder a isso. Esse livro é uma grande dádiva de Deus, outorgada à Igreja Brasileira por meio do Espírito Santo, na pessoa de seu autor, com o objetivo de purificar o seu povo de tais práticas. Práticas hediondas. Isso é uma prática hedionda. Aí, o que a Bíblia diz sobre isso, né? O mais completo guia temático da Bíblia descubra em questão de minutos o que a Bíblia realmente tem a dizer sobre parcialidade e favoritismo. Definições: parcialidade é ter a tendência de gostar mais de um do que do outro, tá vendo? Ser preconceituoso ou preconceituosa. Favoritismo é mostrar tratamento que favorece alguns e menosprezam outros. É bom deixar isso bem frisado, tá vendo? Parcialidade é favoritismo e favoritismo, né? São características carnais e mundanas. 1 Coríntios 3:3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pergunta. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Outra gravação. Gálatas 5:19-20. As obras da carne são conhecidas, as quais são 20. Inimizade, porfia entre parentes, discórdia, ciúmes, iras, dissensões, facções, etc. Aí tem aqui entre cochetes. Veja também Tito 3:3. Aí aqui, ó. 2. Ter favoritismo sempre produz mau fruto. Gênesis, né? 25, 27-28. Entre cochetes. Favoritismo dos dois. Os pais conduziu a disputa, que eventualmente resultou em Esaú determinar que mataria seu irmão. Quem seres menino, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, e ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Atende colchete, veja Gênesis 27, 6-41, para o resto dessa história. A Gênesis 29:30b, entre colchete, Jacó favoreceu a sua esposa Raquel, acima de sua outra esposa Lia, que resultou em constantes ciúmes e hostilidade entre as irmãs. E ele, entre colchete e Jacó, amou a Raquel muito mais do que a Lia. Favoritismo. É bronca, né? Até na Bíblia tem esses maus exemplos. Gênesis 37, 3-4. Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, não. Isso aqui eu já li. Então vamos passar adiante. Certo? Aí tem aqui, Gênesis 43, 34a, entre aspas.
José favoreceu seu irmão Benjamim acima de seus outros irmãos. Então lhes apresentou as porções, entre aspas, de comida, que estavam diante dele, entre aspas, José. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. Favoritismo. Foi José, agora Benjamim, irmão caçula. 1 Samuel 1:4-6. No dia em que Alcana sacrificava, dava a porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele amava ainda que o Senhor lhe tivesse encerrado a madre, não tivesse deixado de ser mãe. A sua rival, entre as colchetes Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia encerrado a madre. Tornando estéril. 3. Parcialidade e favoritismo muitas vezes são motivados por egoísmo, para vantagem própria ou para ganhar o favor dos outros. Isso até na igreja que eu estou aconteceu. Aconteceu passado. 1 Samuel 8:3. Entre colchetes, filhos mimados e corruptos do profeta Samuel, sendo juízes de Israel, aceitaram subornos, fazendo com que o povo perdera a confiança no seu governo. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Entre colchetes, veja versículos 5-7. Amós, 5:12. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais o necessitado na porta. Favoritismo. Todo favoritismo. Vamos ver aqui. Lucas 6:32-34. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Pergunta. Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Tá vendo? Interrogação, favoritismo. Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Tá vendo? Interrogação, mais favoritismo. Até os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber do outro. Receber o outro tanto, aliás. Entre colchetes, veja também Mateus 50:57. Judas 16. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Favoritismo. Tudo favoritismo. A imparcialidade e justiça de um Deus amoroso. Justiça, Botaram justiça. Segundo Coríntios 19:7b. Pois não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. João 34:19. Ele, entre colchetes, Deus, que não faz acepção das pessoas de príncipe, nem estima o rico mais do que o pobre, pois todos não são obras de suas mãos? Interrogação. Mateus 5:45b. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Romanos 2:11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Entre colchetes, veja também Atos 10:34. Eita, o vídeo vai ficar grande, mas vou terminar daqui a pouco. Efésios 6:8-9. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com ele, entre colchetes, servos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para que com ele não há acepção de pessoas. Aí tem aqui 5. Não deveríamos basear amizade e respeito no sucesso ou na riqueza. Levíticos 19:15. Não farás injustiça no juízo. Não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não. 2 Coríntios 9:6. E disse ao juiz: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, que está convosco no julgamento. Não. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Provérbios 22:2. O rico e o pobre se encontraram, a ambos faz o bem. Faz o Senhor, Cadê? Provérbios 22:2. O rico e o pobre se encontraram, a ambos fez o Senhor. Fez os dois, rico e pobre. Tiago 2:1-4. 1-4.
9, né? 9a. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, não faça acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com traje de luxo e entrar também algum pobre andrajoso e atentar para o que tem os trajes de luxo, ele disser, assenta-te aqui em lugar de honra, disseste ao pobre, fica aí em pé ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? É uma interrogação. Mas, se fazer acepção de pessoas, cometeis pecado. Isso tem que repetir para deixar bem claro. Certo? Não tem que ficar bajulando ninguém, não. 6. Não deveremos basear nosso amor pelos outros em capacidades ou atributos naturais. 1 Coríntios 12, 20 a 26. Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que nos são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Tá vendo? Isso fala da igreja, não é do corpo humano, não. Deuteronômio 1, 17a. Não mostrareis parcialidade no julgamento, ouvireis tanto pequeno como grande. Romanos 12, 16a. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Romanos 14, 1. Quanto ao fraco, o que é fraco na fé, recebei, mas não para condená-lo em questões discutíveis. 7. A lei do amor de Deus supera a parcialidade. João 3, 4, 35. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. João 15, 12. O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Romanos 12, 9 a 10. O amor seja não fingindo, entre colchetes, hipocrisia. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Fala por da igreja, vem um com o outro, um com os outros. Romanos 13, 9b, 10. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Rapaz, será que eu tem muita coisa? Vai até o fim desse vídeo. 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo com parcialidade. Tiago 3:17-18. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingindo, entre colchete sincero. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. 1 Pedro 3:8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Humildade é ruim, vou botar na soberba. 8. Imparcialidade fortalece a união. Atos 4:32, né? Era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Entre colchetes, veja também Atos 2, 44 e 45. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que
digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido, né? E no mesmo parecer. Em parcialidade não pode haver, tá? 1 Coríntios 12:25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Você vê a igreja, cada um cuidar do outro. Efésios 4,16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses 2:2a, combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual foste chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sejam agradecidos. Bem, ficando por aqui, esse vídeo é muito grande. Agradeço, boa noite. Só acrescentando, amanhã eu vou dar continuação, favor de Deus versus favoritismo humano. Amanhã.